Pensar a cidade, com Bruna Subtits. Vamos pensar a cidade, então, falando desse assunto aí que o Giba trouxe na manchete, sobre o decreto proibindo o consumo de bebidas alcoólicas na orla. A gente tinha antecipado essa informação aí há cerca de 10 dias, né? O prefeito já tinha comentado isso na participação aí em um programa de podcast. E o que a gente comentou na época, eu reitero aqui, né? É uma ação, a gente compreende a parte do gestor público, né, do prefeito, querer regrar essas normas de convivência, até porque foi a partir de um fato grave, que foi o assassinato de 2 pessoas em uma madrugada na orla do Guaíba, ali no trecho onde ficam as quadras esportivas, as pistas de skate. Então, o gestor público, querendo dar uma resposta a isso, vai lá então e proíbe o consumo de bebidas como forma de inibir, seja esses comportamentos agressivos ou não esperados, né, para que se tenha um espaço público ali de convivência, ao mesmo tempo em que, quando se tenta regrar normas de convivência, ações assim que são práticas sociais, o efeito me parece muitas vezes pouco efetivo, né, porque quem é que vai fiscalizar? A gente tem aí notícias, né? Estou aqui acompanhando, lendo material de um colega do Jornal do Comércio que esteve lá no fim de semana para conversar com as pessoas. A maioria das pessoas ainda não sabia, né? O decreto foi publicado na sexta-feira, no início da tarde, então já valeu neste fim de semana, mas mesmo assim muitas pessoas não sabiam. Mas qual é a lógica de você dizer quem pode ou não pode beber e onde isso pode acontecer? Isso é muito difícil de controlar depois, porque a pessoa pode beber então até a meia-noite, parou meia-noite, não significa que ela não vai estar ali alterada, talvez pelo efeito ali do consumo do álcool, porque, bom, antes disso ela está autorizada a beber. E a exceção que o decreto traz, né, que a exceção vale para eventos autorizados, especialmente promovidos ou principalmente pela iniciativa privada, até porque parte da orla já é concedida, né, já é operada por um consórcio privado. Então, nos eventos privados pode, se for a pessoa lá sozinha, não pode. Então, me parece perder sentido quando abre essas exceções tratando de evento, mas é um critério meio vago. Né? E quem é que vai fiscalizar e quem é que vai lá passar pessoa por pessoa, grupos de pessoas e dizer tá bebendo, não pode, vai fazer o quê? Recolher a garrafa. Tem aí também essa observação ali no decreto que a Guarda Municipal pode dispersar aglomerações, que é uma coisa que já acontece na orla, inclusive, ou nos trechos ali próximos, né? Se tem muitas pessoas aglomeradas na madrugada e que tem a percepção de que aquilo pode resultar em algum conflito ou um desentendimento, sim, essas dispersões elas já acontecem. Então, agora elas estão embasadas pelo decreto, mas é o tipo de coisa que a gente só vai saber se funciona mesmo na prática, né? Observando o decorrer aí dos meses, ver o que acontece. É muito similar com a proibição da bebida nos estádios, né? Como uma suposta manutenção de paz dentro dos estádios ou não ter tanta violência, sendo que, né, as pessoas chegam já bêbadas no estádio, né, ou se quiserem, elas têm essa prerrogativa de beber em casa até o último minuto antes do jogo, entrar no estádio já completamente bêbada, se fosse a mesma coisa, né? E tem essa pequena exceção aí que a Bruna falou, que me parece um erro do ponto de vista social, que é meio que elitizar demais, assim, ó, então quem tem dinheiro para pagar e entrar num evento privado, essa pessoa pode depois sair bêbada e fazer alguma confusão, alguma coisa. Agora, quem vai lá na orla simplesmente para beber e não tem condição de entrar num evento, não pode. É óbvio que todas as medidas que possam ser feitas para trazer um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de segurança a quem frequenta a orla, por N motivos que não seja brigar, né? Porque a gente sabe que tem facções que marcam brigas lá, que tem pessoas que se encontram de grupos contrários que marcam brigas lá naquele local, porque é um local público e é um local onde tem muita visibilidade, então também tem um certo exibicionismo nisso aí, e isso não tem muito o que fazer, não vai ser o controle de bebidas que vai evitar isso, as brigas continuarão acontecendo. Então me parece que ela é uma medida paliativa demais para o tamanho do problema. O tamanho do problema ele é muito maior, é muito mais complexo. Eu trouxe essa ideia dos estádios, né, Giba, porque não muda muito a situação
de você proibir a venda de bebidas alcoólicas dentro do estádio, sendo que ali na porta de fora já tem ali o ambulante vendendo, a pessoa já pode chegar bêbada, não muda muito a situação, né? Então, é a mesma coisa. O cara pode estar dentro do carro dele, bebendo, para ter uma bebida no carro dele, tá, meia-noite entrei no carro e começou a beber dentro do carro. Dentro do carro eu posso. Sim, não tem o que regre esse espaço, né? E também me chama a atenção, né? Eu li o decreto, ele é curto, tem 2 páginas. Assim como, né, um decreto que precisa se justificar, né, em si mesmo, começa ali com alguns considerandos. E aí considera que a orla é um espaço turístico, é um espaço que atrai pessoas, né, de todas as idades, principalmente coloca ali crianças e idosos. Imagino que não no horário em que a proibição vai vigorar, que é da meia-noite às 8 da manhã. Então também não faz muito sentido, porque se das 8 da manhã até meia-noite, então manhã, tarde e noite, o consumo é permitido, a lógica de que não, a gente tem que preservar esse ambiente familiar que está ali constituído não vale, né? É naquele horário que sim, se a pessoa está nesse horário fora, né, de casa, está ali, então não é uma festa, não está acontecendo nada específico. Ela foi porque ela quer usufruir daquele espaço e consumir o que for ali. Então, assim, então aquilo sim pode ser considerado um problema, mas assim, a justificativa parece que não se sustenta, porque a justificativa é uma e a medida é outra. Se é porque, esse é um ambiente familiar e a gente quer preservar essa característica, então proibiria o dia inteiro. E também não é função da Guarda Municipal o exercício da força para dispersar massas ou dispersar concentrações, né? Enfim, isso é outro debate. Não sei se há nem o preparo adequado para isso, né? Não. E nem sequer também a manutenção de ferramentas que possa se fazer para isso, né? A Guarda Municipal não é essa a função dela. Mas aí tem também outro fator disso que a Bruna tá trazendo aqui, que eu passei pela orla o fim de semana anterior ao evento do ciclone, né? E eram 10h30 da noite e estava lotada a orla de gente fazendo exercício, fazendo corridas, andando de bicicleta, família, jogando bola, namorados, enfim, estava muito cheio, muita gente 10h30 da noite, né? Então, há uma vida social ali no fim de semana ativa, as pessoas abraçaram a orla, a cidade abraçou a orla. Então, talvez venha mais uma questão de conscientização, de educação, de um trabalho social, as pessoas também têm que fazer a sua parte, mas você proibir a venda de bebidas alcoólicas a partir de um certo horário não significa que vai diminuir a violência do local. Isso me parece uma ideia meio paliativa. A gente já teve outros exemplos, por isso que eu trouxe dos estádios, que não adianta muito, né? Assim, eu acho que não tem solução mágica para esse problema do sujeito, dos sujeitos, né, dos grupos de pessoas que enchem a cara e vão fazer confusão. Porque elas podem encher a cara em qualquer outro lugar, que seja privado, fechado, dentro de casa, e depois vão para a rua e fazer essa confusão. O que motivou esse decreto foi aquelas 2 mortes que teve na noite do dia 10, né? Isso, acho que de sábado para domingo, ou de sexta para sábado. E aí entra aquilo que o Gufo falou dos grupos, muitas vezes até facções rivais que vão lá e marcam as suas brigas. E me parece que o decreto ele tem essa intenção não de impedir totalmente, porque não tem como impedir que isso aconteça, mas tentar atrapalhar o máximo possível, tentar fazer com que essas pessoas fiquem desmotivadas a utilizar a orla para fazer esse tipo de junção. Até porque esse decreto vale para a região da orla e para o Parque do Marinha. Não, para o Harmonia. Para o Parque Harmonia. Harmonia? Para o Harmonia. Não, para o Marinha. Tá, então, mas enfim, para esses 2 parques, ou seja, tem outros em que as pessoas podem se juntar e beber, ou seja, há a intenção de fazer com que diminua esse tipo de confusão, de brigas, de grupos rivais, mas especificamente na orla do Guaíba. Claro que a prefeitura não quer que aconteça em lugar nenhum, porém, como vocês disseram, a orla é uma região chave da cidade, é um cartão postal de Porto Alegre hoje. Sim, só me corrigindo, você estava certo, é no Marinha. É no Marinha, né? Isso. Porque o Marinha é ali do lado, né? Sim. Então não faria muito sentido também se não abrigasse ali, porque é só atravessar a rua. Sim. Então se junta ali no Marinha, enche a cara ali, atravessa a rua e já está na orla, né? Eu tinha em mente o Harmonia, porque o Harmonia, ele é
concedido a iniciativa privada junto com o trecho 1 da orla. Então não pode no trecho 1, mas no Harmonia não fala nada. Então a pessoa pode ir ao Harmonia, que é quase a mesma lógica do Marinha, é só atravessar a rua e já está dentro. Porque ele tem shows e eventos, né? Então é isso. Muito. Então a pessoa pode estar dentro do evento, estar consumindo e saindo do evento ela vai estar na orla já. Exato. Entendo que a prefeitura tenha esse olhar especial agora para a orla, porque é um ponto turístico muito importante que se criou na cidade, é atrativo, chama atenção, recebe turistas. Mas eu quero ler aqui 2 mensagens que chegaram que acho que é interessante. Uma aqui é do Renato Lacerda, que ele se coloca favorável, mas que deveria ser o dia todo e não só na madrugada, pensando nas pessoas que ficam na orla nesses outros horários, né? E aí ele fala sobre a falta de segurança em Porto Alegre, que a Guarda e a IPTC deveriam ir mais para a rua, ao invés de ficar dentro das autarquias. Acho que até vão, mas assim, se não é função da Guarda, menos ainda da IPTC, né? Fazer esse tipo de fiscalização. E nos manda aqui também está sem nome, se puder mandar o nome, falando que, o prefeito está tentando criar algo que possa ajudar. Em cidades de Santa Catarina, existe proibição a partir das 10 da noite e funciona, basta ter controle. Se num local não pode beber e a pessoa bebe no carro, aí então não é mais questão que o poder público possa cuidar. E aí ele acha que não se compara com o caso dos estádios aqui, é o Claudiano. Ele só não trata mais disso aqui na mensagem, mas ele não vê comparação. Eu entendo, por isso que eu digo, eu entendo a cabeça do gestor tentando fazer isso, mas se a gente for pensar tempos atrás, não muito tempo atrás, o problema era quem bebia na rua na Cidade Baixa. Então os bares já estavam fechados, ou né, dependendo do tipo de alvará que tinha, já estavam fechados, mas as pessoas já tinham comprado a bebida, consumiam na rua, e aí acabava gerando essa aglomeração, muita gente ali reunida, barulho e por vezes briga. Então isso sim era um problema, mas também um problema para as pessoas que moram ali, porque a Cidade Baixa é um bairro com moradia. Né? E eu lembro que quando começou ali a se abrir a orla, né, foi por partes, primeiro o trecho 1, agora o trecho 3 revitalizados, né, se chegou a cogitar que não, esse seja o novo ponto de encontro das pessoas que queiram sair na noite porque não tem moradia no entorno, ou não tão próxima que pudesse gerar conflito entre frequentadores, né, daquele espaço e moradores que têm o direito de querer seu descanso na madrugada. Mas vê que não é só isso que conta, né? Não é só o fato de ter gente morando ou não. O problema social ele é outro. Se não for pensado antes de por que a situação leva ao extremo, acaba chegando a questão de desentendimento, briga, não é proibindo ou mudando de lugar que vai resolver. Assim, que nem eu entendo que esse não é o decreto ideal. Não é esse decreto que vai resolver todos os problemas. Claro. Fato é uma alternativa que a prefeitura encontrou para tentar reduzir um problema. O problema para a prefeitura hoje é a concentração de jovens que, durante a boa parte da noite, se reúnem ali naquela região para consumir drogas, para beber, para fazer confusão, e a gente sabe que isso acaba acontecendo. Repito, não é o decreto ideal, não vai solucionar 100% o problema, mas foi uma alternativa e eu até considero, eu não critico tanto esse decreto, porque é de fato um problema que o poder público identificou hoje que existe em Porto Alegre. A junção de jovens que muitas vezes estão ali com a intenção de brigar, de fazer coisas ilícitas. E se juntam, e se você tem a bebida alcoólica ali, isso acaba motivando essas pessoas a agirem dessa forma que a prefeitura considera um problema. Então, é a alternativa que se pensou. Eu concordo e eu quero agradecer ao Claudiano que deixou o recado para a gente, também concordo com ele. Meu paralelo com os estádios de futebol foi mais no sentido de que quem quer beber, bebe em algum lugar. Né? A proibição ela não evita que as pessoas bebam mais ou menos. É isso que eu queria dizer, é uma questão de uma decisão individual de cada um. É claro, o álcool ele é uma droga lícita, uma droga pesada, que ela altera o estado de consciência das pessoas, de quem bebe muito, é um problema social fortíssimo, com vários problemas decorrentes disso, em vários aspectos. Violência doméstica, violência no trabalho, violência contra a mulher, enfim, a lista é enorme de assuntos em relação ao álcool. O Giba tem razão de dizer assim,
as pessoas se juntam ali para beber e criar confusões muitas vezes, apenas para isso. Mas, ao mesmo tempo, onde é que vai a minha crítica? É naquele processo que a gente fala sempre aqui de que os nossos legisladores, eles nunca vão ao fundo do problema, mesmo que seja um problema tão complexo como esse. Sempre são medidas paliativas. Sempre trago aquele exemplo assim, estava tendo muitos roubos em lojas de homens usando capacete, então agora é proibido entrar de capacete numa loja. Sabe, em vez de tentar entender de onde é que veio a situação do crime, por que ela acontece, ou por que as zonas têm mais ou menos segurança, etc. Essa é a solução mais difícil, né? É a mais difícil. E ela é mais complexa. E ela demora mais. Então, essas situações mais paliativas, elas passam uma sensação para as pessoas de que o poder está fazendo alguma coisa. Isso é válido, claro que é válido, mas ao mesmo tempo a gente que tem um pouquinho mais de experiência na vida, um pouquinho mais de entendimento das coisas, a gente percebe que são medidas paliativas e que elas não levam a muita coisa, elas só postergam o debate do assunto principal, que é o bode na sala. E ali o bode na sala ninguém quer conversar, ninguém quer tratar, ninguém quer falar porque é mais complexo. Então é óbvio que a gente tem que trazer o louvor de uma medida que pode ajudar em muitas coisas, mas se a gente for, né, a gente que gosta de analisar com números, Bruna, se a gente for lá ver a métrica de quantas jovens que fazem confusão compram na orla ou trazem bebida de onde eles vêm, porque na orla é muito caro para eles, a gente vai ver que não é a venda do comerciante lá na orla que causa as brigas, provavelmente, né? Sim, não. Então, é aí que tá, a gente tem que trazer E não necessariamente a bebida também, né? Sim. Porque sim, pode facilitar, a gente sabe que acaba alterando a cognição e motivando as pessoas a agir de uma ou outra forma, mas também não necessariamente a bebida que leva a isso. Quero só trazer uma informação aqui que o colega Osni Machado, lá do Jornal do Comércio, coloca aqui no texto, informação da Secretaria de Segurança do município, que em um primeiro momento vamos trabalhar este decreto de forma educativa. As ações serão de orientação aos frequentadores para que todos se adaptem às regras o mais rápido possível. E eventuais ações emergenciais serão adotadas somente com o passar do tempo. O que também faz sentido, né? Então, entrou em vigor na sexta, não adianta ir lá no sábado claro. E mandar todo mundo embora e confiscar, enfim. Primeiro precisa orientar a população. Talvez isso pudesse ter acontecido antes mesmo do decreto, né? Porque uma ação de orientação poderia talvez solucionar o que se busca ali, né? Mas, enfim, né? O Poder Público já lançando esse decreto dá uma autoridade maior aí para as forças de segurança se precisar agir. Vou só complementar aqui que o Claudiano até coloca ali a situação de postos de gasolina em Curitiba. Ele lembra que era um ponto para os jovens se reunir, beber, e causava muita briga, e que depois, quando se proibiu, isso acabou. Eu lembro, no interior de onde eu vim também, era muito comum se beber em posto. Nunca entendi muito a lógica. Não sou uma pessoa de sair talvez muito na noite. A lojinha de conveniência ali, por ter... facilidade, mas eu acho que funcionava muito isso também da pessoa levar, porque a loja de conveniência do posto não era grande o suficiente para atender tanta gente. Eu acho que tinha também muito ponto essa de lógica. Encontro, né? Isso, de ser o local de referência. O cara deixa o carro ali, liga o som. Sim, isso é muito do interior mesmo. Sim, isso, e aqui até o Terence coloca, né, que para ele a palavra que resume isso é gentrificação. Passa um pouco por isso também, naquilo que a gente falou sobre uma visão mais elitista de, bom, quem tem dinheiro para entrar num evento e sair de lá bêbado tá ok, agora quem tem que trazer de casa não tá tão ok, ou que não tem dinheiro para comprar uma cervejinha ali também não tá tão ok, ou comprar de um ambulante, né? Então, enfim, claro que tem uma visão um pouco aí elitista sobre isso. E só para fechar, então, a Michelle dizendo aqui que o Código de Trânsito Brasileiro proíbe bebida no volante, e continuamos a ver pessoas alcoolizadas na direção. Então o problema ele é mais profundo. Claro. Sem dúvida a gente vai voltar a falar disso aqui. Não tem solução mágica, né? Não. O Reginaldo Souza diz, ele é favorável ao decreto, diz, resolvidos os problemas de segurança na orla, parabéns prefeito. Nos estádios não temos mais violência, pois foi proibido a cerveja. Eu acho que ele está até sendo um pouco irônico ali, ao invés de ser favorável. Será? Ele diz, o Estado cada vez mais mandando em nossas vidas. Proibir bebida é exatamente. Eu não tinha percebido a ironia no início da fala dele. Proibir a bebida é igual o botão de pânico nas escolas. Não serve pra nada. É verdade. Foi bem observado. Aí ele ajudou, agora botou ironia. Sim. Eu que não percebi. Abraço pro Reginaldo.